E chegou a hora de fazer as previsões para 2022. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Preparem-se, pois é um ciclo de muitas emoções. Neste vídeo, eu vou mostrar outros vídeos sobre os astrólogos que previram a astrologia. Vou fazer um apanhado geral dos movimentos astrológicos do ano. Vou usar aqui, inclusive, o calendário astrológico da Casa Ciclos, editado pela Paula Belluomini. E também darei várias dicas de como gerenciar esse ano da água, o ano das enganações, o ano das flutuações. E vou começar aqui fazendo referência ao André Barbeau, um astrólogo francês que previu, inclusive, coronavírus. Ele fez várias previsões, mas aquela que está, inclusive, documentada num livro de 2014, a Segunda Guerra Mundial, nas páginas 144 e 145. Deixa eu aumentar a minha tela aqui, que fica melhor, para vocês me acompanharem. E aí está explícito, né, a previsão, está documentado no livro, sobre uma pandemia no ano de 2020 e 2021. Eu vou mostrar aqui também, né, inclusive ele faz uma referência, pois 700 anos atrás, aproximadamente, a gente teve essas mesmas grandes conjunções, principalmente a conjunção Júpiter, Saturno, Plutão. Há outros, né, combinados astrológicos, inclusive, né, é perguntado para ele se nós teríamos uma terceira grande guerra nesse período, e ele diz que não, que estaria ali previsto para 2080, né? Quem estiver vivo até lá. Vou mostrar também, junto com esse artigo, uma entrevista da Aline Bell, uma astróloga famosa, conversando aqui com o André Barbeau, e ele reitera essa informação que está escrita ali no livro. Veja. Ele diz que em 2020 não, mas em 2080. Então, esse é o material, né, de análises cíclicas relacionadas aos movimentos dos planetas lentos. Então, veja aqui, Urano, Júpiter, Saturno, né, que se apresentou em vários momentos da história. Depois, pesquisem, André Barbeau. Eu vou mostrar também aqui o mais próximo de nós, Boris Christoph. Eu, inclusive, divulguei esse vídeo, entrevista de 2015, né, uruguaio, radicado no Uruguai, na verdade. Então, vamos lá? Ahora, en este siglo, ahora pronto, en el 2020, em 2020, otro libro, un libro llamado Ojo al 2020. Con el 2020 va a haber otra pandemia, quizás peor porque em 2020 haverá outra pandemia. Esse vídeo aqui, gente, é de 2015. Tá? 2020 haverá outra pandemia. E aí ele diz mais. O problema não é 1347 ou 1983. O problema é a imagem. Então, Boris Christoph
faleceu em 2017 e ali no final do vídeo ele deixa a mensagem. O problema é que não é a comparação com os anos anteriores, ele fez várias outras previsões. A questão é que haverá mais gente, mais mortes, né? Infelizmente. Então, isso daqui é a introdução desse vídeo para mostrar um pouco do que a astrologia é capaz, e quem diz que a astrologia não previu, que os astrólogos não previram a pandemia, está absolutamente equivocado. Esses materiais estão disponíveis, documentados em livros e vídeos por aí. Eu fiz aqui, escrevi um artigo, quem quiser depois acompanhar no meu site, saimagos.com, que tem mais detalhes, às vezes o vídeo fica chato para assistir, e aí vocês também podem acompanhar, né, as minhas previsões para 2022, o ano das enganações, eu chamei, isso aqui é mais para chamar a atenção, mas realmente é um ano em que a gente vai ter que trabalhar muito forte a verdade. O ano das flutuações, o ano da água, né? Eu fiz aqui uma foto até de um anzol debaixo d'água, o anzol está vazio, né? E quem quiser se enganchar no anzol vai se enganchar. Quem quiser fugir do anzol também vai fugir. Gostaria de deixar também enfatizado que ali 2011, 12, 13, eu nas minhas aulas, estudos e palestras com o querido professor e amigo Newton Schultz, ouvi inúmeras vezes, inclusive nos vídeos atuais ele fala que ele citou em 2016, 17, mas na verdade lá em 2011, 12, 13 eu já o escutava, os alertas sobre o que teríamos nesse triênio 20, 21 e 22, principalmente relacionado à grande conjunção Plutão-Saturno-Júpiter, algo que ocorreu somente 700 anos atrás, na época da peste bubônica. O artigo está publicado, quem quiser dar uma lida, tem aí detalhes e dicas, por exemplo, sobre o tema principal, que é o que eu vou falar agora, sobre a questão dos líquidos, né? Opa, entrou aqui uma mensagem que não era para entrar. Enfim, está o artigo publicado e vamos falar então com mais detalhes de 2022. Eu preparei aqui vários mapas, né? Em astrologia, a gente usa várias técnicas, várias ferramentas, e aqui, na verdade, nesse vídeo é só um breve resumo, porque senão precisaria de 3 horas para falar das previsões. Então, eu preparei o Ano Novo Astrológico, o ingresso, né, em 20 de março de 2022. Tem até mapas de políticos aqui, do Bolsonaro, do Lula, do Moro, etc. e tal, para falar um pouco aí, né, porque é ano de eleições e as emoções estarão à flor da pele também no que se refere a essa polarização Lula-Bolsonaro. Mapa da virada de 2022, etc. E um dos materiais aqui principais que eu já citei é esse material da Casa Ciclos da colega Paula Bellomini. Muito bem. Então vamos primeiramente aqui mencionar o movimento dos planetas no decorrer de 2022 introdutoriamente. Então, começando aqui por Mercúrio, essas voltinhas aqui são os períodos retrógrados. Então, o planeta Mercúrio começa o ano em Capricórnio, inclusive terá retrogradação no eixo Capricórnio-Aquário, já no começo do ano. Depois, Mercúrio vai retrogradar Touro,
Gêmeos, estão as datas aqui, 14 de janeiro a 4 de fevereiro, 10 de maio a 3 de junho, e no final do ano, aqui, né, em setembro, 10 de setembro a 2 de outubro. A retrogradação mais impactante do ano é Vênus. Vênus vai ficar quase metade do ano, exagerando um pouco, mas vai ficar muito tempo em Capricórnio, porque ela vai começar o ano, Vênus, né? De 19 de dezembro agora até 29 de janeiro, Vênus ficará retrógrada, mas Vênus vai ficar até o começo de março em Capricórnio. Então, Vênus de 19 de dezembro até 4 ou 5 de março em Capricórnio, e lá no final do ano, então Vênus fica um tempão aqui, faz a retrogradação, daí vai navegar aqui, né, pelos signos todos, e lá no final do ano, novamente, se a gente observar aqui, ela termina o ano, melhor esse daqui, né? Então, Vênus começa o ano em Capricórnio e termina o ano em Capricórnio. Ela dá toda a volta. No final da história, Vênus vai ficar aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, e de novo lá a segunda metade de dezembro, ou seja, uns quase 4 meses em Capricórnio. Lembrando que Capricórnio é o setor onde nós tivemos a grande conjunção de 2020. Então, aqui em 2020, Saturno estava aqui, Júpiter estavam aqui. E agora a gente tem Vênus fazendo a amarração final desse ciclo, causando o impacto final. Lembrando que Vênus rege o dinheiro e Vênus rege os relacionamentos afetivos. E Vênus, né, retrógrada repito, 19 de dezembro, agora, até 29 de janeiro. É um período aí muito importante para a gente repensar como que a gente lida com os valores materiais, financeiros, com o trabalho, com os relacionamentos afetivos. Lembrando, né, que Saturno está quadrado com Urano. Então, Urano em Touro, Saturno em Aquário, eles estão formando aqui uma quadratura. A Terra de Touro não combina com o ar de Aquário. Esta é uma quadratura também aí duradoura, mostrando o céu aqui nesse momento. A gente pode verificar com mais detalhe. Então, Urano quadrado a Saturno. Então, durante esse 2000, essa é a Biscoitinha que está aqui participando comigo, a minha gata. Durante o ano de 2022 inteiro, ainda teremos os reflexos desta quadratura. Então, além de termos Vênus retrógrada em Capricórnio, ainda temos a quadratura Urano, Touro, Saturno em Aquário. Então, realmente, principalmente no primeiro semestre de 2022, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado mesmo com os investimentos. Já começando dando dica, nada de investimentos de risco. A dica é conservadorismo, pé no chão em termos de investimento financeiro, pois essa dinâmica de Vênus retrógrada aqui, junto com a quadratura Urano-Saturno, a gente pode ter realmente, assim, eu lamento em dizer isso, mas
a gente pode ter uma crise talvez até maior do que a que aconteceu no começo de 2020, em termos financeiros. Então, a situação política e econômica, né, principalmente econômica, porque Capricórnio também tem a ver com as questões políticas, realmente a gente precisa ter muita cautela. Como esse vídeo ele está direcionado para a maioria das pessoas que me acompanha, que quer receber dicas do que fazer em 2022. Inclusive, eu estou com uma blusa, camiseta verde, e a dica, em termos de cor, de roupa para 2022, que não comprou ainda, a virada, é usar verde, que é a cor da água, que é a cor da cura. Porque o outro movimento, assim, importantíssimo para 2022 inteiro é Júpiter, que começa o ano já em Peixes, e Netuno. Então, Júpiter vai caminhando aqui, né, e vai se encontrar em março, né, principalmente março, abril, né, Júpiter vai formar esta grande conjunção com Netuno. A data é 12 de abril, a data exata em que eles estarão juntinhos no céu. Isso não ocorre todo dia. A última vez em que Júpiter e Netuno se encontraram no céu foi em 1856. Eu até tenho aqui no meu artigo, eu citei essa data, né? Está aqui no meu artigo, né? 1856. Foi um período de muitos naufrágios. E tivemos também, em 1856, um desafio em Portugal, né, de cólera lá em Portugal. Então, seria interessante a gente ficar aí preparado para as questões envolvendo os oceanos, porque Netuno é Poseidon, na mitologia grega, o deus dos oceanos, o deus dos mares. Ambos os planetas têm muita afinidade com peixes, né? Na astrologia tradicional, Júpiter rege peixes. Na astrologia moderna, Netuno rege peixes. Então, em contrapartida, como eu cito também lá no meu artigo, quem quiser ler com mais calma depois, é um período também para a gente vibrar a cura. A cura. Ou seja, é um momento poderosíssimo para a gente se conectar mais com a água, valorizar mais a água. Então, a água é o assunto mais importante de 2022. E a gente já teve alguns indícios aí, quem observou os noticiários dos últimos tempos, inclusive antes disso acontecer, eu lancei a hashtag 2022, o ano da água, e a gente já teve no Nordeste das Minas Gerais, coincidentemente, a região onde eu nasci. Eu nasci na região de Santa Helena de Minas, Machacalis, Águas Formosas, nasci em Umburatiba, na verdade, que fica às margens do Vale do Mucuri, né, onde tem os rios Umburana e Mucuri, que foram os que causaram as enchentes que devastaram o Nordeste das Minas Gerais e sul da Bahia. Coincidentemente, que não é coincidência nada, foi onde, ali no Monte Pascoal, onde o Monte Pascoal foi a primeira terra à vista quando os portugueses vieram para cá, quando houve a descoberta do Brasil. Primeiro ponto, a terra à vista foi ali no Monte Pascoal, que é exatamente sul da Bahia e extremo nordeste das Minas Gerais. Coincidentemente, foi onde eu nasci.
onde tem as minhas raízes. Uma curiosidade para quem me acompanha, o nome Saimagos, que é um pseudônimo, é uma junção dos sobrenomes dos meus ancestrais, Sucupira, Santos, Alves, todos, a maioria portugueses, Oliveira, Gonçalves, ali, os meus descendentes da parte portuguesa e também da região da Galícia, né, que faz extrema com a Espanha, é onde vêm os meus ancestrais, e eu criei esse nome baseado nos sobrenomes todos que têm a ver com os meus ancestrais, cujas raízes estão ali no nordeste das Minas Gerais, região de Teófilo Otoni, né, que é a cidade maior, mais próxima, e sul da Bahia, que foi onde aconteceram os primeiros desastres do país aí relacionados à água. Então, 1856, podem pesquisar no Google, vocês vão ver que tiveram inúmeros naufrágios. Então, é um ano para a gente ter cuidado com a água, principalmente no que se refere, por conta, né, em termos astrológicos, desta conjunção Júpiter-Netuno. Poderosíssima, poderosíssima mesmo. Essa é uma conjunção que ocorre a cada 12 anos, né, mas vai trocando de signo. Então, a gente teve essa conjunção em 1997 e também em 2009, porém em outros signos. Em Peixes, a última vez, 1856. Então, continuando ali, né, os movimentos, então Júpiter vai transitar por Peixes grande parte do ano, aí visita Aquário no segundo semestre e depois retorna mais um pouco a Peixes. Lembrando que Júpiter é o planeta que demora aproximadamente 12 anos para dar uma volta no zodíaco. Então, são ciclos de 12 em 12 anos. Então, ou seja, inclusive, a gente tem aí os ciclos de 12 em 12. Aproveitando, inclusive, assim, eu penso que é o ciclo mais importante para a gente analisar em termos individuais, de 12 em 12 anos. Então, 2022 é parecido com 2010. Inclusive, faça aí uma visita ao que aconteceu na sua vida 12 anos atrás, pois tende a ser parecido, principalmente em termos individuais. Se você quiser se aprofundar nisso, eu tenho um vídeo no YouTube, tá? Em que eu ensino como olhar esses ciclos, ou seja, em qual setor do mapa, né? Para quem conhece o mapa astrológico, pode até verificar isso com mais detalhes, vendo o planeta que rege e tudo mais. Mas não precisa entender de astrologia nem ter mapa astrológico para compreender que ciclo você estaria, porque as idades aqui são as mesmas, né? Então, casa 1 são ciclos de 12, 24, 36, 48 e assim sucessivamente. Então, o vídeo está... O ciclo que mais faz sentido em ferramentas de previsões astrológicas é o ciclo de 12 em 12 anos que tende a se repetir. Então, só digitar aí Profecções, é o nome da técnica no YouTube, para você fazer as suas próprias previsões de 12 em 12 anos. Funciona inacreditavelmente. E está relacionado a Júpiter, que leva 12, é o maior planeta do sistema solar, que leva 12 anos para dar uma volta no zodíaco, né? Então, significa que Júpiter fica um ano em cada signo. Então, esse 2022, Júpiter está em Peixes grande parte do tempo e ingressa também em Áries, né, que é o próximo signo. Planeta Marte
né, começa o ano em Sagitário e vai ficar retrógrado também esse ano. Então, esse ano nós não temos só retrogradação de Vênus, temos retrogradação de Marte também. Então, a data 30 de outubro a 12 de janeiro, Marte ficará retrógrado em Gêmeos. E é aqui que eu cito o porquê do ano das enganações. Porque além de termos Marte retrógrado em Gêmeos, é um ano regido por Mercúrio. E aí é até um tanto controverso, vou mostrar aqui. Então, existem astrólogos que seguem essa ordem, né, para determinar os regentes do ano. E existem outros astrólogos que seguem outra ordem. Então, existe a ordem de distância dos planetas. Então, quando a gente observa o sistema solar, né, o planeta visível a olho nu mais longe é Saturno, Cronos, na mitologia grega. Então, os astrólogos foram entendendo que existe uma correlação com o tempo em que cada ano, cada planeta rege as tendências daquele ano. Então, usando essa ordem visual mesmo, da distância dos planetas, então é um ciclo Saturno-Lua. E existe uma outra lógica em que se considera a ordem dos planetas conforme os dias da semana. Então, os dias da semana também foram definidos, né, aí tendo em vista os planetas. E aí é uma ordem diferente. O primeiro dia da semana é o Sol, né, domingo, e o último dia é sábado. Então, aí a ordem é um pouco diferente. Então, de Saturno até o Sol. E aí, a gente vai ter essa confusão, né, entre aspas, porque alguns astrólogos vão chamar de ano da Lua e outros ano de Mercúrio, e talvez o mais interessante é a gente considerar os dois. Eu faço isso, o meu professor também, Newton Schultz, também o faz assim, foi assim que eu aprendi. Então, de 7 em 7 anos, obviamente, a gente tem aí novos ciclos. Independente da técnica, se é ano Mercúrio, se é ano Lua, 7 anos atrás foi ano Lua e foi ano Mercúrio. E a cada 36 anos há uma coincidência entre os dois, o que aconteceu em 2017. Né? Enfim, não vou entrar aqui no mérito desses cálculos, que é coisa para astrólogo discutir. O fato é, há uma vibração no céu relacionada à Lua e relacionada a Mercúrio. Mercúrio, comunicação, troca de ideias. Lua, né, além de reger também os líquidos, as águas, né, regente do signo de Câncer, da família, né, tem a ver com o passado. Então, a gente vai ter essas duas vibrações aí no céu. E aí faz sentido a gente também comparar com o que aconteceu lá atrás, em 2015. 2015, que foi aí um ano em que a gente teve também desafios de água. Então, só relembrarmos Mariana, por exemplo, aquele desastre natural, porque a Lua rege as marés. Então, além da gente ter Plutão, ou melhor, Netuno e Júpiter em peixes, a gente ainda tem a regência da Lua. E se a gente também fizer aqui uma imersão na astrologia moderna, a gente vai perceber que Lilith, né, já em maio, sai de Gêmeos. Lilith fica aproximadamente 9 meses, é o tempo da gestação, é o movimento
Lilith é a face oculta da Lua. Não vou entrar aqui com detalhes no mito, nem astrológico e nem mitológico de Lilith, mas é como se fosse a face oculta, né, da Lua. E aí Lilith vai ingressar em Câncer também. Então a gente ainda tem essa pegada, né? Ou seja, os mistérios das sombras. Então, Lilith representa a sombra, aquilo que a gente precisa trabalhar, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, que pode se transformar em luz, que pode se transformar num poder. E a gente ainda vai ter Lilith caminhando por Câncer a partir de maio, ou seja, grande parte do ano. Enfim, tudo nos remete à água. Então, grande parte desse vídeo eu vou ficar falando da água, da água e da água, e aí eu vou associar isso à nossa vida, ao nosso cotidiano, começando pelo fato de que 70% do nosso corpo é água, né? Temos que lembrar disso. Voltando lá ao movimento dos planetas, depois eu falo mais da água. Os outros planetas, eles mudam lentamente de signo e aí não temos mudanças. Plutão permanece todo o ciclo 2022 em Capricórnio. Netuno, todo o tempo em Peixes. Urano, todo o ciclo em Touro. E Saturno, todo o ciclo em Aquário. Certo? Que mais que é importante aqui falar? Estou com a minha cola aqui. Os eclipses. Então, para a gente analisar ciclos, a gente precisa também conversar com os eclipses. Teremos eclipses agora no eixo Touro-Escorpião. Então, 30 de abril, eclipse solar. Depois lunar, né? No dia 16 de maio. Lembrando que eclipse é uma coisa absolutamente comum de acontecer, nada fora do normal. Todo ano nós temos 4, às vezes até 6 eclipses. Dia 25 de outubro, em Escorpião, solar. E no dia 8 de novembro, lunar. Sempre trabalham em pares. Então, veja que acontece um eclipse, 15 dias depois, 14 dias depois, acontece o outro, em resposta, né? Quando é um solar, vem um lunar. Quando é um solar, vem um lunar. Pode acontecer o contrário também, um lunar, depois um solar, como aconteceu o último dia 19 de novembro, e depois nós tivemos o eclipse seguinte no comecinho de dezembro, fechando os ciclos de eclipses no eixo Gêmeos-Sagitário, o ciclo anterior. Então, fechou um ciclo de 19 meses. E aí, nas previsões, também a gente pode usar os eclipses. Inclusive, na antiguidade, era uma das técnicas mais utilizadas para se entender ciclos. Então, isso está relacionado, para quem quiser, para quem estuda astrologia, nós estamos falando aqui dos nodos. E eles caminham no sentido inverso. Então, veja, enquanto os planetas caminham nesta direção, eles caminham na direção contrária, né? Então, os planetas caminham nessa direção, quando a gente observa Aquário, que vai para Peixes, que vai para Áries, que vai para Touro, os nodos, não vou entrar em detalhes aqui o porquê que os nodos caminham no sentido oposto. Lembrando que os nodos, ou cabeça e cauda do dragão, esse símbolo aqui é a cauda do dragão, esse daqui é a cabeça do dragão,
significa uma intersecção. Então, imagina que a Lua faz um ciclo, né? Que, na verdade, né, é uma elipse. Então, e o Sol também, no sistema solar. Então, esses dois, a grosso modo aqui, porque não dá para a gente ser detalhista em termos astronômicos. Então, esses dois ciclos, eles fazem uma intersecção. Então, eles se tocam em dois pontos no céu. Então, esse ponto e esse ponto são os nodos, ou nódulos, ou cabeça e cauda do dragão, Rahu e Ketu lá para os hindus, que inclusive lá na Índia eles até acreditam que são planetas ocultos. Então, esse ponto de intersecção entre Sol e Lua é que determina onde acontecem os eclipses, né? E aí, quando o Sol e a Lua estão aqui próximos desses pontos de intersecção, porque está relacionado à Lua e ao Sol, obviamente, quando acontecem os eclipses, o alinhamento Sol, Terra e Lua. E aí, esses eclipses, eles acontecem no sentido inverso. Então, nós tivemos, no começo da pandemia, no eixo Câncer-Capricórnio, né? Câncer-Capricórnio. E ali no começo de 2021, a gente já, né, na verdade, meados de 2021, a gente já teve o início dos eclipses acontecendo no eixo Sagitário-Gêmeos. Então, só para fazer uma correlação, para a gente entender como que funciona a dinâmica. Então, quando os eclipses, vou até voltar aqui, para a gente recapitular lá em 2020. Então, lá em 2020, começo de 2020, vejam, os eclipses estavam ocorrendo no eixo Câncer-Capricórnio. Sempre, né, eles estão em posições opostas. Então, veja, inclusive tivemos eclipses ali naquele período, né? Então, aqui a gente foi convidado a ficar em casa, já no começo de 2020. Aí a gente foi passeando e chegou uma hora, né, a partir de meados de 2020, que os eclipses começaram a acontecer no eixo Sagitário-Gêmeos. Lembrando que Sagitário tem a ver com as viagens. Então, aqui tivemos as reflexões sobre o elemento ar, que é Gêmeos. Então, o vírus circulando pelo ar, e os aviões, que a cauda do dragão está em Sagitário. Lembrando que a cauda do dragão, o nó do sul, é o ponto mais desafiante, de mais contração. Aqui é um ponto mais de expansão, usando aí simploriamente uma palavra para definir os nodos. Nem vou entrar na questão kármica aqui, que a astrologia kármica trabalha bastante com os nodos. Então, o aprendizado, ou seja, expandir o nosso aprendizado, Gêmeos, no que se refere a como a gente circula. Então, as barreiras, as bordas dos países foram fechadas, então ninguém pôde mais viajar, né? Muito bem. Então, continuando, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao compartilhamento da tela. Melhor esse aqui. Vamos lá. Então, as barreiras foram fechadas, né? Então, durante 19 meses, nós tivemos o nó do sul em Sagitário e agora estamos fechando o ciclo. O último eclipse, né, foi agora
né, no começo de dezembro, eclipse solar. E aí, já aqui no finalzinho, né, começo, já em janeiro, nós já tivemos um eclipse, inclusive, o de 19 de novembro, já foi no eixo Escorpião-Touro. Então, é uma outra forma da gente analisar ciclos. Enquanto Capricórnio, Câncer tem a ver com trabalho e casa. Então, lá no começo da pandemia, fomos convidados a ficar em casa e a trabalhar de casa. Aí veio o ciclo Gêmeos, né, Sagitário, em que a gente teve que repensar como a gente se locomove, e aí fomos impedidos de viajar, tivemos que aprender a conviver com o vírus. E agora, o que nos espera nesse período em que temos os eclipses acontecendo no eixo Escorpião? Então, os nodos agora, vou passar para frente, vocês vão ver, tá vendo? Então, os eclipses vão acontecer, por isso eu mostrei essas datas. Então, os eclipses vão acontecer agora sempre em 2022 no eixo Touro-Escorpião. Lembrando, né, que os eclipses, né, são os alinhamentos, relembrando Lua, Terra, Sol. E aí, quando, né, há um encontro, né, entre Sol e Lua, então a gente tem ali um eclipse solar, né? Então os dois estão no mesmo lugar. Quando é eclipse lunar, então a gente tem o Sol de um lado e a Lua do outro lado. Mas é um eixo só. Sol e Lua, né? Ou no mesmo signo, ou em signos opostos, né? O fato é que nesse período teremos os eclipses acontecendo no eixo Escorpião-Touro. Uma forma de analisar também os efeitos dos eclipses é quando a gente, né, verifica onde é visível o eclipse. E o eclipse ali, né, solar, né, do começo do ano, 30 de abril, ele vai ser visível aqui pelo Brasil. O lunar não visível, né? O solar começo do segundo semestre, outubro, né? América do Norte aqui, a região, né, mais impactada pelo eclipse, né? Índia, Norte, eu disse América do Norte, não, na verdade, leste aqui da Rússia, Índia, Oriente Médio, norte da África, Europa, vai estar mais impactada. E o eclipse do dia 8 de novembro não será visível aqui pela maioria do planeta, né? Então, as regiões visíveis aqui, né, só o extremo do Alasca, lá nos Estados Unidos, né, Canadá e um pedaço dos Estados Unidos que vai ter mais visibilidade, grande parte não visível. Agora, esse lunar aqui também vai estar visível aqui, né, Brasil, Estados Unidos. Então, é uma outra forma também, vocês podem depois pesquisar aí nos sites da NASA, né? Então, só explicando melhor aqui o fenômeno dos eclipses. Então, quando a gente tem um eclipse solar, né? Então, a gente percebe aqui que os três estão sempre alinhados, né? A diferença é que a Lua está na frente, né? No outro, a Terra se coloca à frente da luminosidade do Sol. Então, eclipse lunar, a Terra se coloca no centro. E aqui,
deixando um período de penumbra aqui, de escuridão, já no eclipse solar, né, quando Lua e Sol estão aqui juntos, e aí deixa a luz não passa para a Terra. Eles trabalham sempre em pares e no mesmo setor. E aí, trazendo isso aqui para o nosso cotidiano, o que é importante a gente analisar? Primeiro, onde a gente tem e como a gente tem o eixo Escorpião-Touro no nosso mapa. Então, veja aí, se você conhece um pouco de astrologia, veja como está, como é, que setor, que casa você tem Escorpião e Touro. Porque a gente tem Vênus retrógrada, que vai gerar um impacto, e a gente tem, né, aí a quadratura entre Saturno e Urano. Então, há uma multiplicidade de fatores gerando impacto nos valores, os valores materiais e os valores morais. Os valores morais, Escorpião, os valores materiais, Touro. As duas casas trabalham juntas, porque, né, o dinheiro que está no seu caixa, você não guarda ele em casa, ele é seu, mas ele está lá no banco. Então, o banco é Escorpião, que guarda o dinheiro. Touro é o seu dinheiro. Então, as duas coisas trabalham juntas. Então, é um ciclo em que a gente vai ter que repensar os nossos valores materiais e também os nossos valores morais. E aí, associando, voltando à questão da água, porque a água é o assunto principal do ano. Lembrando que Escorpião é signo de água e águas muito movimentadas, e as águas ficam na terra. Obviamente que Touro é um signo de terra. Então, os sistemas urinários merecem uma atenção especial. Lembrando que também a região da garganta, vou até beber um pouco de água aqui. Touro rege a garganta, a comunicação. O ano, lembrando, é um ano sob a regência de Mercúrio, que tem a ver com a comunicação. Então, as regiões mais sensíveis para 2022, garganta, nutrição, boca, tudo que tem a ver com essa região do corpo, e a região abdominal, principalmente sistemas urinários, digestivos, intestino, são as regiões mais sensíveis para 2022. Então, muita atenção que a gente vai ter em termos de saúde, porque saúde é um assunto ainda muito em evidência nesse 2022, vai continuar, a pandemia continua, a gente já sabe disso, não adianta a gente fugir, a gente vai ter que conviver. E agora, é provável que a gente tenha preocupações relacionadas à água. Como eu estava dizendo lá atrás, já começaram as preocupações. Quem acompanhou as notícias de São Paulo aí nos últimos dias viu fake news, ano das enganações, fake news sobre contaminação da água da Sabesp. Saiu em vários grupos de WhatsApp, existe uma onda de informações. Ninguém sabe se é verdade ou não. A Sabesp diz que é fake news, mas já saiu essa notícia aí de que as águas da Sabesp estariam contaminadas. Então, é um ciclo, e aí no meu artigo eu postulei isso muito bem, é um ciclo em que a gente vai precisar de muito, mas muito cuidado no que se refere à alimentação, mandatório, já agora, nas festas da virada, pensar bastante sobre o consumo de coisas que incham no nosso corpo, né? Principalmente açúcar, né? Minimizar
farináceos derivados de tudo que incha, refrigerantes, pães, carboidratos em geral. É importante a gente lembrar que 80% das prateleiras dos supermercados é isso: farináceos, farinhas, biscoitos, doces, bolos. Sucos, suco de caixinha cheio de açúcar, refrigerantes, tudo isso deixa os nossos corpos inchados, inflamados, ácidos. Então seria assim, é um ano em que eu até coloco no meu artigo que os profissionais mais valorizados do ano serão os nutricionistas e os terapeutas holísticos principalmente, e os nutricionistas. Porque a água tem a ver com as emoções, tem a ver com o sentir. Então, as emoções, os sentimentos que envolvem o nosso corpo estarão aí à flor da pele, que também tem a ver com o nosso lado espiritual, que aí já é, né, essa conjunção que nós teremos em peixes. Então, Júpiter e Netuno em peixes. Então, a nossa psique, a nossa mente, o nosso emocional vai estar em conexões inimagináveis, oceânicas, as emoções assim, à flor da pele. Então, a água em astrologia tem a ver com as emoções. Então, é um momento assim, e emoções que estarão à flor da pele, porque os eclipses estão ocorrendo no eixo touro-escorpião, que é um eixo mais intenso possível, que envolve a sexualidade, que envolve o emocional, que envolve o sistema urinário, o sistema digestivo, tudo onde circula muita água, né? Os sistemas reprodutores, todos estarão em ebulição nesse momento. Então, seria assim recomendável que a gente pensasse veementemente sobre a nossa ingestão de água. Inclusive, se houver dúvidas, é melhor ferver a água, porque é muito provável, principalmente no segundo semestre, que é quando Marte ficará retrógrado, e aí nós temos o quê? Período de eleição. E aí, no período de eleição, além das questões todas de pandemia, né, dos desafios financeiros, materiais. Então, no primeiro semestre, Vênus retrógrada, janeiro inteiro, e ficará ainda fazendo as revisões, porque é um período de sombra ali de 26 até 11 graus, é o período em Capricórnio, voltando aqui, mostrando o céu. Então, quando a gente observa aqui o caminhar dos planetas, Vênus, né, vai circular retrógrada, né, aqui de 11 até 26 graus de Capricórnio, né? Então, vou passar aqui de um em um dia para a gente verificar. Então, o período de retrogradação que Vênus faz a revisão, ele vai até o final de Capricórnio, 26 graus de Capricórnio, né, no dia 19 de janeiro, ou melhor, de dezembro. Então, no dia 19, deixa eu voltar aqui mais rapidamente para mostrar quando que começa a retrogradação de Vênus. Então, Vênus no dia 19 de dezembro, a 26 graus de Capricórnio, ela começa a voltar. E ela retorna até 11 graus. Então, vai voltando, 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 até o finalzinho. Deixa eu passar de 7 dias aqui para não ficar chato esse retorno. Então, até o dia 29, né? Até o dia 29 de janeiro, Vênus ficará retrógrada no céu, né? Então, porém, Vênus, depois que ela volta, ela tem que caminhar de novo. Então, ela vai a 26, aí ela retrograda e depois ela precisa seguir novamente. Então, até março, nós teremos Vênus em Capricórnio. Então, é um período dos desafios financeiros, materiais.
E aí, os reflexos disso no segundo semestre vem ano de eleições. E aí, metade da galera fica com as vísceras ali, a flor da pele, a metade que não gosta do Bolsonaro, e a outra metade que não gosta do Lula. Então, esses dois, essa polarização Lula-Bolsonaro causa náuseas, porque os nossos estômagos, as nossas vísceras vão estar aí, sabe, com as emoções à flor da pele. Então, no segundo semestre, a gente tem eleições. Inclusive, fazendo aqui uma breve referência aos ciclos, nem vou usar os mapas, tá? A propósito, quem quiser pesquisar, os artigos mais lidos e pesquisados na internet é a minha leitura do mapa do Bolsonaro e do Lula também. Só digitar aí mapa do Lula, mapa do Bolsonaro, você vai encontrar um artigo com pesquisa profunda. Eu analisei as 13 possibilidades do mapa do Lula e fiz uma análise profunda também do mapa do Bolsonaro, que inclusive muita gente pensa que ele é ariano, e, na verdade, ele nasceu bem cedinho, no dia 21 de março de 55, e o Sol estava em Peixes ainda. O ascendente dele é Áries, mas o Sol é Peixes. Então, esse é o mapa que, inclusive, eu ratifiquei e analisei com detalhes. Quem quiser fazer os tira-teima, pode pegar esse mapa e comparar com os acontecimentos aí da vida do Bolsonaro. Mas o que eu quero mostrar aqui é aquela técnica lá de 12 em 12 anos. E aí, Bolsonaro vai entrar aqui num ciclo 67 anos, ciclo de casa 8, ciclo regido por Marte, Marte que rege o seu ascendente, Marte que está numa polarização danada com Saturno. Então, realmente, ele vai estar animado para continuar no poder a qualquer custo. E aí vai causar em pelo menos um terço da população, ou metade ou mais da população, náuseas. Para ser justo, tem aqui Luiz Inácio Lula da Silva, 27 de outubro de 45, que na minha perspectiva ascendente é Escorpião, Sol em Escorpião, e ele vai estar num ciclo de casa 6, 77 anos. Inclusive o Lula precisa cuidado com a saúde, vai ter que cuidar da saúde principalmente no período das eleições, que ele faz 77, né, em pouco antes das eleições. E aí é um ciclo em que a saúde do Lula fica mais fragilizada, porque é um ciclo de casa 6. Isso independente aqui do horário que ele nasceu, tá? Essa técnica aqui não leva em consideração o horário. Mas quem quiser pode ver os diversos mapas do Lula que eu fiz a análise, pode comprovar aqui também num ciclo marciano, nessa perspectiva. Lembrando que ele tem um Marte conjunto aqui com o Bolsonaro tem um Marte oposto a Saturno e Lula tem um Marte conjunto a Saturno. Então, realmente é uma polarização inimaginável, né? Escorpião, Marte é o regente de Escorpião, é o regente de Áries, então realmente é um segundo semestre de muita confusão, de muita fake news, de muita enganação, de muita polarização que a gente vai ter que administrar mesmo. Lembrando que o ideal seria a gente integrar as polaridades, seria botar esses dois para trocar ideia. A gente tinha que parar com essa polarização. E aí, cada um de nós, o recado é o seguinte: não entra nessa onda, não. Não fica nem de um lado nem do outro. Cuida da sua saúde, da sua alimentação. Não entrega a sua saúde, sua vida para político, não, pelo amor de Deus. Cuida da sua disciplina, cuida da sua família, cuida dos seus filhos.
prioritariamente. Não vamos entrar em confusão, porque essa galera não está interessada na saúde. Nossa, galera. Viu? Constelação. Vamos refletir profundamente sobre isso mesmo. Quem quiser entender mais sobre esses dois, leiam os artigos que eu publiquei, né? As emoções estarão à flor da pele também por questões aí de eleições. Para, né, trazer aqui um ponto de caminho do meio, tem outros caminhando, mas tem o Sérgio Moro que estará no ciclo 72 anos, ele vai estar num ciclo aqui 50 anos, de casa 3. Então, se esse mapa aqui fizer sentido, é um ano aí em que o Moro vai ter que trabalhar forte a comunicação, a expressão para escolher de que lado ele quer estar, né? Um período, né? Só por curiosidade aqui, galera, o Moro, aos 47 anos, que é um ciclo de casa 12, foi o período da derrocada dele, que é um dos ciclos mais desafiados da vida. Quando ele tinha 47 anos, foi quando ele se estrepou todo aí nas suas tomadas de decisões, mas deve voltar. E aí agora é um ciclo que ele está mais forte, um ciclo de casa 3, aí pelo menos para se vender ou para se revender, não sei quem vai comprar. Enfim, pegando um pouco aqui os ciclos, né? Primeiro a gente tem, né, o solstício agora, ou seja, o ingresso, o começo aqui da estação, porque a astrologia ela é dividida em 4 ciclos, são as 4 estações do ano, e a gente tem a estação que começa aqui, o verão, em 22 de dezembro de 2021, né? Em que nós teremos o ingresso do Sol em Capricórnio. Veja, já começa aqui, né? Pensando em termos de Brasil, o ascendente é Áries, então as energias já se aquecem por aqui. O mapa da virada, horário de Brasília, São Paulo, o ascendente é Libra e Vênus já estará retrógrada em Capricórnio, na casa 4, não vai ser fácil, porque veja, aqui é um mapa em que o Sol está na casa 4, um mapa noturno, um mapa em que a Lua está aqui numa posição desconfortável com Marte. Então, assim, dica, né, para final de ano, é um período para a gente cuidar veementemente da nossa comunicação em família. Eu estarei trabalhando na virada, inclusive num evento, fazendo leitura de tarô, uma festa de final de ano. Graças a Deus. Ou seja, Sagitário aqui me ajudando, lembrando que Júpiter é um dos regentes de Sagitário, né? E Júpiter estará já em Peixes. Então, quem puder tirar a virada de ano aí para se conectar mais com a espiritualidade, seria recomendável, porque é um mapa noturno, né? Obviamente, a Lua aqui em Sagitário, conjunta com Marte. Muito cuidado com a comunicação, olhando para o mapa da virada. E o mapa mais importante é o mapa do ingresso do ano novo astrológico, ou seja, o início do ano, efetivamente, que é quando o Sol começa a 0 grau de Áries. E aí o ascendente é Gêmeos. Então, além da gente ter Mercúrio como regente do ano, a gente ainda tem o ascendente astrológico, olhando mais para o Brasil. Esse vídeo, o enfoque maior é o Brasil. Nós temos, né, o ascendente em Gêmeos e Mercúrio em Peixes, junto com Júpiter. Então, né, o Sol lá no alto vai ser 12h30 e pouco, ano novo astrológico, o que reforça as questões políticas brasileiras, coloca em evidência que, né, o Sol no topo do mapa, inclusive um ano novo astrológico que toca diretamente ali
o ascendente, né, Bolsonaro, tem ali o ascendente em Áries, então tem uma conjunção aqui. Apesar dele estar num ciclo de casa 8, o início do ano novo astrológico, de algum modo, traz uma força extra aí de sobrevivência. Ele vem sobrevivendo todo esse tempo. Tem uma força extra de renascimento, de sobrevivência aí para o Bolsonaro. Então, ano novo astrológico, Mercúrio em Peixes. Mercúrio precisa trabalhar forte em 2022 para a gente não escutar bobagens, ou seja, Mercúrio aqui, regente de Gêmeos, conjunto em Peixes, conjunto com Júpiter, faz novamente que a gente tenha aí uma atenção especial às enganações. É um ano das mentiras. O que vai haver é o ano recordista de mentiras, não só em termos políticos, tá? Sabe aquelas histórias de WhatsApp, de roubo, de códigos e de senhas e etc e tal? Então, um ano para a gente ter muito cuidado mesmo com os nossos dados, com as informações que a gente solta, que a gente divulga, né? A Lua vai estar em Libra. Paz, que haja paz. Nessas polarizações todas, lembrando que Mercúrio é polarizador, né? O regente de Gêmeos, os dois lados, a gente buscar integrar e se unir aí em nome de um Brasil só. Falando um pouco, assim, brevemente do ciclo Brasil, eu até preparei aqui a profecção relacionada ao Brasil, né? Então, o Brasil, né, independente, né, se o ascendente é aquário, tem duas possibilidades para o ascendente do Brasil ser peixes ou ser aquário. Eu prefiro o ascendente peixes. Quem quiser também, só pesquisar aí mapa do Brasil, já escrevi sobre. Então, eu acredito mais no Brasil, no grito ali acontecendo no final da tarde, 16 e alguma mais próximo das 17 horas, ao invés de ser no começo das 16 horas, em que o ascendente, eu acredito que o ascendente Brasil é peixes, mais do que aquário. 90%, a maioria dos astrólogos defende o ascendente do Brasil aquário, alguns poucos acreditam em peixes. De qualquer forma, é um ciclo de casa 8 para o Brasil. Ou seja, os medos, os desafios, as finanças, tudo continuam aí pesado, né? A gente não escapa. Se pensarmos no ascendente Brasil, Peixes, casa 8 é Vênus que está no comando na casa 6. As questões de saúde continuam. Se olharmos para Brasil com ascendente em Aquário, né, a casa 8 é Mercúrio. Seria até mais, né, construtivo, né? Por isso que, inclusive, por esse olhar é que eu defendo o Brasil com ascendente em peixes, porque, assim, um ciclo de casa 8 aqui com Mercúrio, aí o Brasil estaria numa situação muito mais confortável para 2022, o que eu não acredito. Então, eu penso que é assim um ciclo em que o regente aqui do ano, né, uma situação inclusive desconfortável, uma conjunção com o nó do sul. Isso independente do se o Brasil é ascendente em aquário ou não, ou peixes, o Brasil tem Vênus conjunta ao nó do sul, em Leão, né? Por isso também, isso aqui ajuda o Brasil a não ter uma boa imagem, Leão, né? A reputação do Brasil, isso independente do horário, tá, gente? Reputação do Brasil, né? Meio capenga ao redor do mundo, né? A imagem do Brasil. Só um lembrete aí. Muito bem. Agora eu vou falar, né, de um evento específico, bem no detalhe. Uma data fatídica aqui que eu, nas minhas pesquisas, puxei 27 de fevereiro de 2022.
Na verdade, é um período aqui que começa no dia 23 de fevereiro. Período perigoso mesmo, né? Ou seja, nós teremos a conjunção aqui em Peixes, Júpiter, Netuno, Sol em Peixes. Nós teremos uma conjunção Mercúrio-Saturno, né? Que ela vai se aproximando, né? Essas conjunções vão se aproximando até o dia 27. E nós teremos uma super conjunção Vênus, Marte e Plutão em Capricórnio. Então esse é um dia que tende a ficar na história. Não só do Brasil, tá, gente? Isso é para o mundo. Aqui já é uma data fatídica para o mundo. Só voltando aqui um pouco mais, a Lua, nesse período 23 de fevereiro até o dia 4 de março, que na verdade é um ciclo aqui, um pouco mais de uma semana, a Lua está minguando, ela vem minguando aqui na fase minguante, né, passando por Escorpião, depois ela vai para Sagitário, depois ela vai para Capricórnio, aqui a coisa começa a ficar perigosíssima. E por que eu trouxe essa data? Porque essa é uma data muito importante para o Brasil, né? Porque estamos falando do carnaval, né? E aí existe muita dúvida sobre o que vai acontecer nesse carnaval. Se é que terá carnaval. Porque dadas as circunstâncias é o seguinte, eu sinto muito, mas a verdade é essa. Ou a gente não vai ter carnaval, ou se tiver carnaval vai ser um desastre dos mais inimagináveis. Lembrando que a palavra desastre vem de sem os astros. Desastre. Des é o contrário de astre. Desastre, sem os astros. Então, desastre. Então, nesse período aqui, se você está planejando o carnaval, seria bom já tirar o cavalinho da chuva mesmo, porque realmente a coisa vai estar muito esquisita, muito perigosa, muito complexa, muito desastrosa, que é bom tirar esse período para meditar, para rezar, para, né, se concentrar nas suas coisas, esquecer esse negócio de festa de carnaval, porque o bicho vai pegar nesse período aqui. Se tiver o carnaval, vai ser um desastre, e existe a possibilidade de não ter carnaval coisa nenhuma, de ser até pior do que em outros 2 últimos anos. Porque aqui, inclusive, existem outros fatores aqui que estão em termos... Agora eu vou entrar no astrologuês mais aprofundado, né? A Lua vai estar out of bound, ou seja, fora da eclíptica. Então, a gente tem a Mãe Terra, ela está inclinada a 23, isso aqui é a angulação da Terra, 23,27 graus. Em relação, o referencial é o Sol, né? Então ela vai estar fora, né? A Lua estará fora da eclíptica, né? Na declinação. Ela vai estar 26 graus aqui no dia 27. Capricórnio é um lugar que a Lua não gosta. A Lua estará na sua fase minguante, tá minguando aqui, né? Então, de 23 até... dia 23 começa a fase minguante, inclusive no dia 23, ela, para danar tudo, ela faz aqui uma conjunção com o nó do sul. Então, é um período assim de sombra perigosíssimo. Falando em perigoso, né? Olhando lá as tabelinhas, depois esse calendário aqui é bem legal. Aí tem um negócio chamado perigeu e apogeu, né? Então a Lua, nesse período aqui, adivinha, estará no seu perigeu, que é circulando aqui bem perto da Terra. Vejam aqui a tabelinha aqui, muito bem colocada pela Paula Belo Omini. Noite, o ponto máximo aqui é no dia 26 às 22 horas, ou seja, 26 e 27, noite do dia 26 e 27, o dia 27, um dia assim realmente para ficar na história.
E mais, a Lua estará vazia no curso, porque ela estará, né, nos graus finais, antes de ingressar em Aquário, ela vai ficar vazia no curso. Vou até mostrar lá o material, pegando de volta aqui o calendário. Esse calendário é muito bacana, viu, gente? Encomendem lá com a Paula na Casa Ciclos. Depois a Paula me dá uma... Depois eu pedi para a Paula me dar uma comissão. Espero que muita gente adquira esse calendário, eu uso bastante. Então, né, essa propaganda que eu estou fazendo aqui é gratuita, tá, gente? Não tem acordo nenhum com a Paula. Então, vamos pegar aqui o dia janeiro, né? Então, é aqui. Muito bem. Então, deixa eu localizar direitinho aqui, que é fevereiro. Então, é aqui. Então, sábado de carnaval, dia 26. E aí, dia 27, domingo de carnaval, dia 27. A Lua estará na astrologia moderna. Então, isso aqui é astrologia. Opa. Na astrologia moderna, a Lua estará vazia das 11h49 até as 15h35. Na astrologia tradicional, o último encontro, Lua, é às 7h05 da manhã com Marte. Então, quem considera a astrologia tradicional vai aqui, ó, a partir das 7h05 da manhã. Então, é um dia que das 7h05 da manhã até as 15h35, eu considero esse o dia mais perigoso do ano, principalmente nesse intervalo aqui. E estou explicando por quê. Então, vou recapitular, né? A Lua na fase minguante, porque ela vai se encontrar aqui com o Sol para ficar nova. A Lua no seu perigeu. A Lua fazendo conexão antes de ficar fora de curso com Marte. A Lua sintonizando Marte e Plutão aqui. Enfim. Espero que haja misericórdia. Agora, o outro lado, porque tudo tem dois lados, que eu andei dando notícias não muito boas e eu vou agora, nessa próxima etapa do vídeo, falar da magnitude pisciana. Porque a gente tem que lembrar que nesse período Sol, Júpiter, Netuno estarão em Peixes, e aí teremos uma lua nova aqui em Peixes, né? Então, seria interessante também a gente se dar conta de que o mês de março pode ser assim de elevadíssima, de iluminação para quem quiser. Então, quem tiver sintonizado com saúde, com espiritualidade, com elevação da consciência, né, pode entrar numa onda incrível, né, de elevação de consciência. E aí, inclusive, eu fecho o meu artigo, já me encaminhando aqui para o final do vídeo, para não ficar muito longo. Então, lá no a conclusão, né, além da atenção aí especial à água, mas é um período da gente se lembrar, né, que tudo tem dois lados. E a água cura. Então, pode ser um período, né, a gente tem que lembrar aqui, né, do experimento do Masaru Emoto fotografando a água. Então, um momento para a gente refletir veementemente sobre a água que circula por todo lado, a água que está no ar, a água que a gente bebe, a água do nosso corpo, né? Eu gostaria de lembrar que lá
em 1856, quando houve a última conjunção Peixes-Netuno, houve o fim da Guerra da Crimeia. Então, existe uma possibilidade gigante de elevação de consciência por parte das lideranças de todos os gêneros possíveis. Então, seria bacana, né, indo aqui para o final desse vídeo de previsões para 2022. Num próximo vídeo eu vou falar signo por signo, não é nesse vídeo de hoje. Seria fundamental que a gente tomasse consciência do sagrado que mora dentro da gente. Que a gente se conectasse com o Deus que mora dentro de nós. Que a gente buscasse cuidar das nossas emoções, que a gente elevasse a nossa consciência, que a gente se perguntasse sobre o nosso papel na família, nos relacionamentos, no trabalho, o que a gente anda colocando na boca. A gente pode já, se você está assistindo esse vídeo há tempo, a gente pode já refletir profundamente sobre a qualidade da nossa nutrição, sobre a qualidade da água, principalmente os líquidos. É claro que as emoções influenciam diretamente nos líquidos e uma coisa trabalha com a outra. Então, num ano em que há uma tendência de muitos desafios relacionados aos sistemas urinários, onde tem água, onde circula água. A água pode sair pelo cocô, pode sair pelo xixi. Então, diarreias, de um modo inimaginável. Tudo isso que eu falei no vídeo anterior, seria muito importante a gente cuidar daquilo que a gente põe na boca e daquilo que sai da nossa boca, que é Mercúrio, que é a comunicação, que são as emoções também relacionadas à Lua. Então, o quanto antes a gente repensar veementemente, porque a gente sabe que grande parte daquilo que a gente come não é alimento, é produto alimentício, cheio de química, né? Então, lembrem-se, é o ano da água, é o ano de cuidar das emoções. E as emoções estão relacionadas, muitas vezes, quando a gente está com questões mal resolvidas no emocional, a gente fica com a diarreia. E aí a gente arruma a desculpa de comer alguma coisa que não faz bem para a nossa saúde para a gente limpar o corpo, mas não há necessidade de fazer isso. Então vamos cuidar com muito, mas muito carinho. Já no final de ano, troca, né? A bolachinha, o biscoitinho, o brigadeirinho, troca por uma fruta, troca por uma castanha, né? Troca, né, aí aquilo que você come da indústria por algo que vem da terra, que vem da mãe terra. A água, dá uma lida no rótulo, qual o pH da água? Tem água comercializada e a maioria com 4, 5 ácido, né? Coloca um pouquinho de limão na água e bota no estômago, claro que tendo em vista que você não tem nenhum problema mais grave relacionado ao seu sistema, mas a água com limão alcaliniza, limpa o nosso corpo, mais frutas, mais verduras, mais legumes. E uma outra informação importante foi vendida, né, aí um nutricionista americano que tem mais de 200 vídeos dele na internet dizendo que a Coca-Cola era um alimento assim fabuloso para a saúde, está documentado, pesquisem. Esse mesmo cara foi o cara que introduziu a necessidade de nossa nutrição de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Isso é uma das maiores fake news da história da humanidade. A gente precisaria se nutrir com um intervalo maior de tempo para melhorar a nossa saúde. Pensa nisso, reflita. O que você come, o que você vai comer em 2022 é para te nutrir, é para matar a fome ou é para matar as necessidades de vício, as necessidades emocionais
que você troca por farinha, por biscoito, por chocolate, por doce. Nesse ano de 2022, a gente vai precisar repensar. Faz tempo já que a gente precisa repensar isso, mas agora os nossos corpos, constelação, irmãos, irmãs, senhores, senhoritas, os nossos corpos estão mais sensíveis. Os nossos corpos não estão mais suportando alguns alimentos que a gente bota na boca. Tudo isso que eu falei de astrologia é tudo uma desculpa para chegar nesse ponto, nesse recado que eu precisava dar para você. Os nossos corpos estão mais sensíveis, os nossos corpos estão mais sutis. Os nossos corpos, muitas coisas que a gente comia que não nos fazia mal, agora vai fazer. Tá? Vai dar diarreia, vai dar confusão na urina, vai causar, tudo tem a ver com circulação dos líquidos, vai inflamar o corpo, vai causar inflamações, porque os nossos corpos estão passando por uma sutilização inimaginável. Então, aquilo que não nos fazia mal, agora tende a fazer. Muita gente já está sentindo isso, entendeu? Então, essa história da pandemia foi para a gente se dar conta disso. Porque os corpos saudáveis, mesmo os corpos que não estão inflamados, esses vírus não têm efeito nesses corpos. Isso independente da saúde. Ou melhor, independente da idade, não independente da saúde, independente da idade. Então, é um momento, insisto, é muito importante para a gente repensar veementemente a nossa nutrição. E, claro, repensar veementemente aquilo que a gente vomita, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz para o mundo. Certo? Desejo um excelente 2022 para você que me acompanha aí nas redes sociais, que a gente consiga vencer também esse 2022. Não é vencer o vírus, não. O vírus é parte apenas aí de um processo do despertar da consciência. É a gente vencer as nossas inclinações negativas, principalmente nesse tempo em que teremos eclipses no eixo Escorpião-Touro. A gente precisa vencer os vícios, a necessidade de açúcar, um dos maiores venenos que a humanidade inventou. Certo? Um beijo no seu coração e até o próximo bate-papo. Aguardem aí as previsões signo por signo e divulga esse vídeo, um trecho desse vídeo aí, porque vai ser muito útil para agregar mais saúde e vitalidade para todos nós.